tela. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre anatomia de tórax. Vamos falar também sobre a técnica de posicionamento que nós estamos empregando. E não está aparecendo para mim. Um pouquinho mais de detalhes na parte da imaginologia e realiza o tórax. Para todo método que você for utilizar dentro do laboratório, existe um modo e uma forma de você observar essas estruturas para que ela fique clara na hora de você interpretá-la na câmara clara ou na câmara escura, ou seja, como for. Nós vamos começar falando sobre o posicionamento de tórax. Nós viemos sempre com as bases, que o posicionamento tem que ser interpretado a partir do momento que a posição anatômica é estipulada. Então, nós temos lá os pés paralelos, linhas na linha, olhos na linha do horizonte, né? E os braços têm que estar em adução, ou seja, vai ter que estar próximo ao corpo, nada deles muito estendido em abdução. Quando eu começo a estudar a parte torácica, eu tenho que entender o quê? Que o tórax, no raio-x convencional, ele vai me dar uma interpretação maior e melhor conforme o contraste que eu conseguir dessa imagem. Qual o tipo de contraste que geralmente nós temos que realizar essa imagem? Nós vamos usar o contraste negativo. Esse contraste negativo é justamente encher os peitos, o peito do paciente de ar, encher os pulmões do paciente de ar. Então, na metodologia, você vai pedir para o paciente inspirar 3 vezes, né? Ou seja, ele vai inspirar, soltar o ar, inspirar novamente, soltar o ar, e na terceira vez ele vai segurar esse ar dentro dos pulmões para que eu tenha um contraste negativo nos contornos, tanto do ápice quanto na base. Porque eu quero ver principalmente o seio costofrênico e os seios cardiofrênicos dessa imagem. Para eu poder realizar um exame para visualizar o ápice pulmonar, eu vou ter que praticamente usar um outro método para eu poder fazer essa visualização. Nós não vamos entrar em detalhe no momento. Então, nós temos aqui, ó, arcabouço da vista anterior, que tudo é a parte torácica, né? Então, eu tenho aqui a caixa torácica também com a parte apendicular, que é a minha clavícula e a minha escápula, que fazem parte do meu esqueleto apendicular. Mas quais são os principais pontos que nós temos que observar, principalmente na hora que eu for posicionar esse paciente, tanto em leito, em decúbito dorsal, ou na estativa, em decúbito ventral, em póster anterior, é justamente aqui, ó. Eu vou pegar sempre processo chifóide como ponto de referência, vou pegar incisura jugular como ponto de referência. Por quê? Porque o tórax, para eu poder visualizar ele completamente, eu tenho que pegar desde a parte do meu primeiro par de costela até as minhas costelas flutuantes aqui na parte inferior. Nessa região aqui, eu vou ter a cúpula diafragmática, aqui dentro eu vou ter o pulmão, o time e toda a parte cardíaca, coração, os vasos e enfim. Para esse procedimento, eu vou tomar o ângulo do meu externo como ponto de referência. Se o paciente estiver na estativa, ele vai abraçar aquela extrativa, vai dar uma angulação, porque eu tenho que colocar os ombros deles bem próximo à minha região de interesse, e eu vou incidir com raio central na altura da minha 7ª e 8ª vértebras torácicas, que vai dar praticamente aqui, ó, na região do meu processo chifoide. Não posso pegar outros pontos de estrutura como interesse, tá? Eu não posso pegar como ponto de referência os mamilos, não posso pegar o digital umbilical como cicatriz umbilical como ponto de referência. Eu tenho que identificar partes ósseas, porque a parte óssea, independente do paciente, ela sempre vai me dar um posicionamento específico dessa região. Então, na parte posterior, eu vou pegar primeira, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª. Entre a 7ª e 8ª vértebra vai ser justamente onde eu vou incidir o meu raio central, com o paciente estando em póstero anterior na estativa. Se ele estiver em leito, eu vou colocar aqui, ó, próximo ao processo chifoide, porque um em relação ao outro, a 8ª vértebra e o processo chifoide, eles estão praticamente no mesmo nível, tá? Então, é por isso que são os pontos de referência.
Visualizando da parte costal, eu vou ter aqui cabeça da costela, colo da costela, tubérculo da costela, ângulo da costela e corpo da costela. Essa parte nós não vamos falar, porque é a parte do símbolo dos membros superiores, nós vamos ver em outro posicionamento. Olha só, como que eu faço quando eu coloco meu paciente na estativa para saber que realmente o ápice pulmonar dele vai estar dentro da minha imagem radiológica? Simples. Eu vou olhar o meu chassi e vou calcular aqui, ó, pela cartilagem tireoide dele. Se a cartilagem tireoide estiver na margem do meu chassi, quando eu observar o chassi dentro da gaveta e a estrutura posicionada encostado na minha estativa, eu sei que toda a parte restante do tórax vai estar enquadrado dentro dessa imagem. Professor, mas o chassi que eu utilizo, geralmente nós temos uma média. Se é uma mulher, sexo feminino, nós utilizamos chassi 35 por 35. Tanto que o pessoal fala, inclusive, pega lá um chassi de tórax, porque ele é 35 por 35. Existe outro, dependendo do biotipo da pessoa, que você pode usar um chassi maior, né? 35 por 43 na longitudinal e assim por diante. Tudo depende do biotipo dessa pessoa, mas é uma estimativa que nós temos. Então, eu vou pegar aqui, ó, da cartilagem tireoide para baixo, eu sei que os pulmões vão estar enquadrados dentro da minha imagem radiológica, e vou pegar aqui, ó, deixa eu ver um ponto bem abaixo, uma costela flutuante aqui embaixo, para cima, eu também sei que toda essa imagem vai estar dentro e projetada dentro da minha imagem radiográfica. O processo tifoide está aqui, ó, ele continua sendo o meu ponto de referência. Parte óssea, eu vou ter lá o manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. Bom, nas artérias e veias que geralmente nós vamos visualizar, existem duas opções. Quando eu quero visualizar grandes vasos, o raio-x convencional, ele vai me dar algumas visualizações, dependendo do contraste que for utilizado. Contraste natural, né? Encher o peito de ar. Ninguém está falando aqui de iodado, baritado, nenhum outro tipo. Primeiro, porque eu só posso utilizar iodado em casos assim. Segundo, porque num raio-x contrastado pulmonar hoje em dia, que seria substituído pela tomografia computadorizada. Mas vamos lá, eu tenho na região medial a minha traqueia, vou ter o arco da aorta, aqui eu tenho só uma parte dele seccionada, e vou ter a veia cava inferior e superior, e aqui as artérias pulmonares, tanto direita quanto esquerda. Dependendo da situação, principalmente se a pessoa foi hipertensa, eu vou conseguir visualizar com clareza esses vasos aqui, vai ficar uma imagem bem robusta da passagem desses vasos, principalmente aqui do arco, né? Eu consigo visualizar claramente na imagem. E se eu fizer uma imagem em perfil, eu também vou conseguir visualizar esses vasos através das veias pulmonares inferiores, das veias pulmonares superiores, esquerdas e direitas, e assim por diante, tá? Então, só lembrando um pouquinho da anatomia, porque se você tiver falha na estrutura da sua anatomia convencional, quando chegar na imagem radiográfica, você também vai ficar confuso em relação àquilo que você está observando. Bom, esse aqui é a outra parte do pulmão, né? Aqui eu tenho 3 lóbulos, então um era o pulmão esquerdo, o outro é o pulmão direito. E eu vou fazer o posicionamento do meu paciente, nesse caso aqui em ortostático. Então, o paciente vai estar em ortostático. Os braços dele aqui estão na região da cintura. Esse posicionamento em específico está errado, tá? Ele não pode ficar com essa asinha de frango aqui, ó, para mostrar os músculos dele. Primeiro porque a mão vai sobrepor a base do pulmão, então não tem finalidade nenhuma em ficar com esse posicionamento aqui. Pode colocar a mão nas costas? Pode. Vai ficar aqui na região da crista ilíaca, não lá em cima. Ô, professor, Ou abraçar a estativa, tanto lateral direito quanto lateral esquerdo. Oi? No estágio, a gente colocava as mãos abraçando a estativa. Dá para ser também, A né? estativa. Dá para Beleza. ser também, tá? Dá para ser também.
Inclusive, é o mais confortável para o paciente, tá? Principalmente se for um paciente que tenha mais idade, porque o que acontece? Você pede para uma senhora que já tem uma certa idade ficar nesse posicionamento, ela é incômodo para ela pode ter uma vertigem, uma tontura, e ela vai tombar para um lado ou para o outro. Isso é normal acontecer. Então, ela acomodada, agarrada na estativa, isso não vai acontecer tão fácil assim, tá? Então, nós temos lá o chassi 35 por 35, 35 por 43 na longitudinal, e há casos esporádicos, excepcionais. Por exemplo, eu peguei uma vez um rapaz no hospital que ele era atleta de natação, de alguma coisa assim, ia participar das Olimpíadas, alguma coisa assim. O pulmão dele não cabia dentro de um chassi 35 por 43. O pulmão dele era alongado. Então, o que nós tivemos que fazer? Pegamos 2 chassis 35 por 43, tiramos uma parte do tórax e depois a outra. Fizemos 2 hemitórax para poder complementar o exame dele. Tá? Então, ocorre isso, mas é muito difícil, né? Geralmente, cada país ele se adapta com a sua etnia, ou seja, o brasileiro tem alguns que são mais altos, mas são poucos, todos eles têm uma casta mediana aí de 1,70 m, 1,78 m, 80 no máximo. O restante já é abusivo. Então, dependendo da atividade física, dependendo daquilo que você quer visualizar, você vai ter que adaptar na hora, não tem outra forma. Raio-X é adaptação, né? Não é uma coisa fechada. Não uso 40 kVp para punho em perfil de todo mundo. Não, para uns eu vou usar, para outros eu vou ter que usar menos, entendeu? Então, isso vai variar bastante. Tá aqui embaixo, ó, o posicionamento do chassi deve ser levado em consideração o biotipo desse paciente. Agora sim, chegamos lá na imagem de raio-x convencional. Eu consigo ver, depois de alguns anos de treino, as fissuras pulmonares, tanto aqui, ó, fissura do ázigo, fissura acessória do ázigo, arco da veia ázigo, que está aqui, ó, nessa região, e a fissura horizontal desse pulmão aqui, ó. Aqui embaixo eu consigo visualizar mais uma, ó, tá? Então tem a horizontal e tem a oblíqua, estão aqui, ó. Consigo visualizar claramente. Mas isso vai de pessoa para pessoa e da qualidade da imagem que você vai obter naquele dado momento. Então, eu vou ter aqui a região do hemidiafragma direito e hemidiafragma esquerdo. Mas, nessa região aqui, meu seio costofrênico, porque fica do lado das costelas, e aqui, cardiofrênico. Cardiofrênico e costofrênico. Quando eu tenho uma imagem com mais detalhes, eu consigo visualizar bastante coisa. Então, nessa imagem eu já vejo traqueia, arco e veia do ázigo aqui, ó, arco da aorta, que é principalmente esse que eu consigo visualizar. Eu tenho aqui o seio cardiofrênico, né, o brônquio que está nessa região, e aqui eu sei que está o ápice pulmonar. Então, o ápice do coração, o ápice do coração está aqui, o ápice pulmonar aqui em cima. Essa mancha aqui é o fundo gástrico ou bolha gástrica, que geralmente se chama, tá? Esse pulmão, em particular, não tem nada nele. Está limpo. Eu sei que o paciente não tem pneumonia, não tem nenhum nódulo, está limpinho o pulmão desse paciente aqui. Não tem nenhum derrame pleural, porque o derrame pleural geralmente é visualizado aqui próximo às cúpulas diafragmáticas. Então, é um tórax sadio. Provavelmente essa imagem foi tirada para eliminar justamente algum outro tipo de suspeita. Se não é na região pulmonar que a pessoa está tendo problema, então provavelmente lá nas vias aéreas, na parte superior. De repente uma sinusite, uma rinite mais atacada, né, uma outro tipo de patologia que está tendo nas vias aéreas superiores. Bom, se eu pegar essa imagem e dar um foco nela com um cone de extensão, eu consigo visualizar melhor algumas estruturas aí, conforme o interesse e conforme a solicitação médica. Então, o tórax está em PA, aqui eu vou ver a traqueia, ó, essa mancha escura dentro da traqueia é ar. Aqui eu vou ter o brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. E o arco aórtico. Um pouquinho mais abaixo aqui,
nós teríamos a região do botão aórtico, que é justamente a raiz aórtica que eu vejo em algumas imagens, principalmente em tomografia computadorizada. Eu tenho a base pulmonar, o ápice fica voltado para baixo, cerca de 35 graus apontados para a esquerda, repousado sobre o músculo diafragmático, e lá na sua base, o que vai acontecer? Eu vou ter a raiz aórtica, ela vai se projetar, se transformar em arco aórtico, e depois em descendente, e vai passar pelo músculo abdominal, na região abdominal. Isso tudo lá no mediastino posterior. Então, eu tenho essas regiões, e eu consigo ver aqui, ó, na fúrcula que eu tenho do externo, que também não tem nenhuma patologia no ápice pulmonar desse cliente, desse paciente. Aqui já um outro critério. Essa broncografia, ela não é mais realizada, mas a imagem aqui é interessante, tá? Antigamente, quando nós víamos meio de contraste, nós realizávamos broncografia. Mas assim, de cada 5 exames de broncografia que eram realizados, um saía bom. Todos os outros, nós teríamos que repetir ou até excluir essa hipótese de realizar a broncografia. Porque é injetado através de um catéter o contraste dentro do pulmão do paciente. Se o paciente respira profundamente, ou soluça, ou qualquer coisa, isso aqui vira uma mancha só e você perdeu tempo, perdeu o contraste e perdeu a imagem também. Borra tudo. Hoje em dia, na tomografia computadorizada, não. Eu coloco meu paciente na tomografia computadorizada, eu faço até reconstrução 3D. Se eu quiser fazer uma viagem por dentro dos brônquios do meu paciente, o software me dá essa capacidade e eu entro por dentro dos brônquios desse paciente até chegar à parte final. Tá? Então, essas imagens são imagens especificamente para você ver o material pulmonar desse paciente. Então, eu sei que é um sexo feminino, tenho aqui a digital mamária dele, ó, dela, no caso, né? E aqui eu vou ter o bronco segmentar, basilar anterior e médio. Aqui, sim, o exame foi específico para eu poder visualizar os brônquios, tá? Mas, vou repetir, esse tipo de exame, hoje em dia, ele é realizado só na tomografia computadorizada. Raio-X convencional desse tipo de exame já não é mais solicitado. Se eu pegar uma imagem ampliada, eu vou ver aqui, ó, a artéria pulmonar segmentar, bronco segmentar, são esses pontinhos redondos aqui. Às vezes, a pessoa que não entende bem, ela fala, aquilo é um nódulo, é um tumor. Não, é o vaso cortado em axial, então ele vai aparecer com uma pequena bolinha, uma bolinha bem perfeita, inclusive, tá? Então, novamente aqui, não existe nada nessa imagem aqui que possa demonstrar que existe algum tipo de patologia nesse exame. Tranquilo, Gabriel? Tranquilo. Então, tá bom. Bom, depois disso é uma rotina. Nós vamos fazer um tórax em perfil. O tórax em perfil, eu sempre vou posicionar o paciente com o lado esquerdo voltado para a minha estativa. Por quê? Simples. O meu coração, ele tem um ápice, o ápice é 35 graus mais voltado para o lado esquerdo do meu tórax, e eu quero, com isso, diminuir a magnificação dessa estrutura. Diminuindo essa magnificação, eu consigo ter uma percepção maior do músculo cardíaco. Porque existem algumas patologias, como doença de Chagas, por exemplo, que aumenta o músculo cardíaco. E esse músculo cardíaco aumentado, se eu fizer com o paciente posicionado com o lado direito na estativa, ele vai me dar um falso positivo de uma patologia que provavelmente esse paciente não tenha, tá? Então, vou posicionar o meu paciente também na estativa. Ele vai estar com os braços lateralizados na cabeça. Alguns equipamentos têm um suporte que a pessoa segura, como se fosse um cabide, e facilita também, principalmente, novamente, para pessoas idosas ou para crianças, dá uma estabilidade maior para essa pessoa poder realizar o exame de tórax em perfil. Como que eu faço para incidir o raio central? O raio central eu vou entrar na altura da região da 7ª vértebra torácica
ou na altura do meu processo xifoide. Então, se eu traçar uma linha aqui, ó, da minha sétima vértebra torácica em relação ao meu processo xifoide, eles estão na mesma direção. Professor, eu posso pegar o mamilo como ponto de referência? Não, não pode pegar o mamilo. Se um dia você vê alguém ensinando que você tem que pegar o mamilo como ponto de referência, está errado. Ou é processo xifoide, ou é vértebra torácica como ponto de referência. Porque aqui, o nosso colega aqui que tirou essa foto, ele sei lá, vai para academia, está querendo mostrar o físico dele. Mas se ele é uma pessoa que está acima do peso, o mamilo dele vai estar aqui embaixo. Ou se é uma mulher, por exemplo, o mamilo vai estar aqui embaixo. Ainda mais se já tiver mais de 40 anos, vai estar aqui embaixo. Então, o mamilo não é ponto de referência, tá? Sempre eu vou pegar ou a sétima vértebra torácica ou o processo xifoide na parte anterior. Professor, o paciente não tem os arcos costais, não tem processo xifoide porque ele fez uma cirurgia para tirar lóbulo pulmonar e não tem nada lá. Beleza, sabe o que você vai fazer? Aqui eu tenho 3 linhas imaginárias. Linha axilar mediana, linha axilar posterior e linha axilar anterior. Você vai usar a mediana. E é aí que você vai incidir o raio central. Tá? Porque coluna vertebral esse paciente vai ter com certeza. Então, mesma coisa, distância foco-filme, 1,80 m ou 180 centímetros. Isso é importante, tá? Porque eu diminuo artefatos na hora que eu realizo a imagem. No tórax também é 1,80 m, tá? Posso usar 2 metros? Pode. Você não pode usar 1,5 m. Você não pode usar 1,20 m. Tem que usar sempre uma distância maior para poder realizar o exame. Cada vez que você aumenta a distância, tem que aumentar também a quantidade de penetração, você vai aumentar o seu KV. Não precisa aumentar literalmente o MA, mas o KV você tem que aumentar, que é o poder de penetração. Bom, até então, seria isso que nós iríamos falar essa noite, referente a posicionamento de tórax. Então, para a atividade seguinte, Gabriela, nós vamos falar um pouquinho sobre tórax apical. Já ouviu falar? Ápico lordótico. Não lembro, professor. Ápico lordótico, não? Uh-uh. Então, só um minutinho. Deixa eu ver se eu encontro o arquivo aqui e a gente já fala do ápico lordótico. Ápico lordótico? Ápico lordótico. Deixa eu ver se está aqui. Tem tanto arquivo aqui. Você vai fazer estágio essa semana com a gente, Gabi? Estágio? Hã? Estágio? Estágio. Estágio já terminei, professor. O estágio. Não, estágio já terminei. Terminou. Graças a Deus. $482? Deu 400, deu mais, deu 400 e deu 520, se eu não me engano. Eu não me lembro de você fazendo estágio. Só no hospital. No hospital eu fiquei 1 ano e meio no hospital, daí fiquei mais um mês na radioterapia e um mês com o senhor ali na clínica da faculdade. É verdade. Você fez, sim. Deixa eu ver se você encontra aqui. O computador tá lento pra chuchu. É esse que o paciente fica em pé, daí inclina as costas contra o book?
Isso, põe só a parte posterior do corpo nas costas, fica com a cintura afastada em média 20 centímetros, ou você pode fazer uma medida assim, ó, para afastar a coluna do paciente, e eu vou entrar com raio central perpendicular, porque eu quero visualizar a parte superior do tórax dele, em relação às clavículas. E o Fernando, você tem visto? Não falei mais com o Fernando. A última vez que eu falei ali foi quando a gente fez o trabalho junto, ali dos desafios que teve para a faculdade. Mas depois não falei mais com ele. Sumiu também, né? Sua documentação de estágio, tá faltando o que para você concluir, Gabi? Só falta o senhor assinar a da tua ali, que o estágio que eu fiz com o senhor. O relatório já está pronto. Documentação toda tá pronta? Tá, qual a documentação? As Os. pistas para eu assinar aquela documentação, tudo, relatório de estágio, Sim, o artigo de entrega. o artigo ainda estou terminando. Daí só falta isso. Daí o senhor assinar mais uma folha e é isso. A gente vai ter aula prática ou não vai ter, professor? Então, Gabi, a aula prática de vocês teria que ser no laboratório lá, né? Uhum.